Quem arruinou o Brasil? Essa pergunta parece simples, mas é como puxar o primeiro fio de um novelo maldito que, ao desenrolar, mostra séculos de escolhas erradas, líderes medíocres, oportunistas de paletó e mentiras embaladas com fitas patrióticas. E não adianta fingir surpresa. O Brasil foi sendo arruinado aos poucos, como um prédio abandonado que todo mundo finge que ainda é habitável, mas as rachaduras estão lá, expostas, só esperando o momento certo para tudo desabar. A gente gosta de pensar que o problema começou agora, com o último presidente, com o penúltimo, com um partido rival. Mas a verdade é mais cruel. O Brasil nasceu errado, nasceu sob golpe, nasceu sob farsa. A tal república não foi conquista popular, foi canetada de militar ressentido. Deodoro da Fonseca, que deveria ser o primeiro presidente do país, era na verdade só mais um general perdido que nem sabia o que estava fazendo ali. O cara mal entendia de política, fechou o Congresso, ajudou a armar uma crise econômica absurda com o apoio de outro gênio do caos chamado Rui Barbosa. E ainda tem estátua para esses dois espalhado por aí, como se a gente devesse admirá-los. A real é que a primeira pá de cal no túmulo do Brasil foi jogada ainda fresco no corpo do Império. E não parou por aí. A sucessão virou um desfile de incompetência, vaidade e autoritarismo. Floriano Peixoto, que pegou o bastão, foi chamado de Marechal de Ferro, porque, veja só, ele era tão bom em resolver problema que preferia bombardear cidades inteiras do que dialogar com o povo. Canudos, aquele massacre não foi guerra, foi genocídio. 20 mil mortos, o Estado pisando na cabeça de quem ousava sonhar diferente. Isso é parte da identidade da nossa república. Repressão. O Brasil nasceu colocando fogo em quem desafiava e chamando isso de progresso. Depois veio Campos Salles, que basicamente olhou para a situação e falou: meu povo, eu desisto. Deixou os governadores mandarem nos seus próprios feudos e chamou isso de política de governadores. Isso se consolidou com o famoso café com leite, aquela aliança nojenta entre São Paulo e Minas, que mais parece uma seita protegendo seus próprios interesses enquanto o resto do país passava fome. República Velha, nome bonito para uma elite que só pensava em manter o poder circulando entre si. Uma herança que segue até hoje, disfarçada com hashtags e slogans de campanha. Rodrigo Alves modernizou o Rio Sim, mas à custa de quê? Expulsou pobres, criou as primeiras favelas, construiu uma cidade pro turista, não para quem vivia nela. O projeto de nação dele era mais bonito no papel, mas a execução foi na base da remoção, da repressão e da estatística europeia empurrada a goela abaixo. Essa ideia de progresso à força virou doutrina, e o Brasil, desde então, se viciou nisso. Fazer bonito para fora e deixar o povo se virar para dentro. E quando Getúlio Vargas chegou, montado em seu cavalo gaúcho, não foi porque o povo queria, foi porque o sistema implodiu. O golpe de 30 foi a falência da velha política, e Vargas, o oportunista, vestiu o papel de salvador da pátria. Ele criou os direitos trabalhistas? Sim, mas também criou a CLT num país agrário, engessou o mercado, instituiu a dependência e criou uma idolatria estatal que dura até hoje. Foi ditador, censurou, perseguiu. Mas como ele investia em rádio, em propaganda e sabia massagear o ego popular, virou mito. Outro que tem estátua em praça pública, vai entender. A história do Brasil é uma dança macabra entre golpes e tentativa de parecer democracia. Quase todo presidente, até a década de 60, chegou ao poder por conchavo, fraude ou baioneta. E quando a gente finalmente teve um sopro de esperança com eleições diretas, veio a ditadura. 21 anos de regime militar que destruiu qualquer possibilidade de uma direita civilizada, que censurou, torturou e ainda teve a cara de pau de se vender como período de ordem e progresso. Crescimento? Sim, às custas de uma dívida externa e repressão interna. Um voo de galinha embalado por porrada. E aí vieram os civis. Sarney assumiu com pose de pacificador, mas congelou preços, criou planos econômicos que falharam miseravelmente e ainda teve tempo de virar o político mais longevo da história. Nunca oposição, sempre ao lado de quem está no poder. Um verdadeiro camaleão do caos. Depois dele, Collor, o caçador de marajás que confiscou a poupança do povo. Um estelionatário eleitoral que caiu por corrupção, voltou como senador e continuou como se nada tivesse acontecido. Essa é a marca registrada da política brasileira. Ninguém nunca paga de verdade. Itamar veio com a cara de tio do pavê e, sem querer querendo, deixou um ministro da Fazenda criar o Plano Real. Foi um milagre que estabilizou a moeda, deu uma sobrevida ao país e elegeu Fernando Henrique. O problema, com o FHC, veio também a reeleição e com ela a institucionalização da compra de apoio.
Privatizações feitas às pressas, sem controle, sem transparência. Venderam tudo e não resolveram nada, mas a imagem de intelectual internacional foi suficiente para enganar muita gente por um bom tempo. Então chegou Lula, o operário, o símbolo da esperança, que começou com responsabilidade fiscal, surfando o boom das commodities e terminou o governo com a máquina pública inflada, os gastos estourados e o mensalão explodindo nos bastidores. Mas o Brasil estava anestesiado, o povo sorria, o crédito era fácil, o consumo disparava. Parecia que o país tinha finalmente engrenado. A ilusão durou até Dilma. A ilusão maluca em controle de preços, manipulação de indicadores e voluntarismo econômico destruiu o pouco que restava de estabilidade. Foi preciso impeachment, mas a narrativa já estava dividida e o país mais ainda. Então veio Bolsonaro, o nome da vez, com a promessa de acabar com tudo que tá aí. E no fim, mais do mesmo. Orçamento secreto, acordo de bastidores, populismo de Twitter e sabotagem. Fez reformas importantes, mas jogou fora qualquer chance de articulação política real. O combate à corrupção foi enterrado, o discurso moralista virou piada e o país passou pela pandemia sem rumo, sem liderança, sem empatia. A brochada final de uma geração que acreditou no mito e acordou num pesadelo. Agora temos Lula de novo, terceira temporada, só que dessa vez sem carisma, sem economia a favor, sem narrativa de redenção. O país está quebrando, polarizado e cínico. As instituições viraram palco de vaidade e vendetta. O povo, cada vez mais, assiste tudo como quem vê novela, torcendo, odiando, mas sem esperança de um final feliz. E o mais triste é que depois de tudo isso, ainda tem quem pergunte: mas quem arruinou o Brasil? Como se fosse uma pessoa só, um vilão escondido, uma entidade suprema. A real é que o Brasil foi arruinado em parcelas, foi um crediário de tragédias. Todo mundo colocou uma moedinha na catástrofe. Uns jogaram gasolina, outros riscaram fósforo e o resto? Bom, o resto assistiu pegar fogo e fingiu que era fogueira de festa junina. A verdade é que a gente foi treinado para admirar os canalhas. A gente tem rua, escola e até feriado em nome de quem saqueou, torturou, mentiu e destruiu. Deodoro, Rui Barbosa, Floriano, Getúlio, JK, Collor, eles são os protagonistas da nossa tragédia. A diferença entre eles está só na embalagem. Uns usavam farda, outros terno, outros ainda se escondiam atrás de ideologias bonitas, mas no fim, todos beberam da mesma fonte, poder sem consequência. E olha que isso nem é exclusividade da presidência, isso tá na alma da política brasileira. Deputado que vota por emenda, senador que só aparece no noticiário em caso de escândalo, prefeito que some no meio da lama da enchente, vereador que bate ponto na academia ao invés da Câmara. O país é governado por um sistema que premia a incompetência e a conveniência. Quem ousa dizer diferente é engolido. Quem joga o jogo é promovido. O brasileiro, coitado, ficou no meio disso tudo, votando de 2 em 2 anos, achando que tá fazendo a revolução com o título de eleitor na mão, enquanto os verdadeiros donos do poder estão blindados atrás de siglas, gabinetes, sindicatos, lobbies e conchavos. O voto virou um ritual vazio, um teatro em que a plateia acredita que pode mudar o roteiro, mas o script tá escrito desde a primeira página. E se tem uma coisa que todos os presidentes ensinaram, cada um à sua maneira, é que o Estado brasileiro não foi feito para servir o povo, foi feito para se proteger do povo. E quando o povo ameaça derrubar o tabuleiro, vem golpe, vem censura, vem ditadura, vem estado de emergência, sempre tem uma desculpa para manter tudo como está. E aí a gente chega num ponto incômodo, porque não dá mais para falar que é culpa dos políticos. Sim, eles têm grande parte da culpa, mas quem elege eles? Quem reelege? Quem passa pano? Quem defende com camisa na rua, com avatar no Twitter, com briga no grupo da família? A verdade que ninguém quer ouvir é que o Brasil também foi arruinado por nós, pela nossa passividade, pela nossa memória curta, pelo nosso hábito de romantizar o próprio algoz. A gente virou especialista em terceirizar a culpa. Se a esquerda tá no poder, a culpa é da esquerda. Se a direita tá no poder, a culpa é da direita. E nesse revezamento de fracassos, ninguém faz o básico: parar, olhar para trás e dizer com todas as letras que o modelo inteiro está podre, que o problema é estrutural, que não é sobre nomes, é sobre sistema que produz e protege esses nomes, e que enquanto a gente continuar trocando a embalagem e mantendo o conteúdo, nada vai mudar. O Brasil foi construído em cima de uma promessa não cumprida, a promessa de que um dia esse país daria certo. Mas dá certo para quem?
Porque enquanto a classe política vive em palácios, o povo vive em fila de hospital. Enquanto o juiz tem férias duplas, a Dona Maria pega 3 conduções para limpar a casa de alguém que nunca andou de ônibus. Enquanto o Congresso discute aumento de salário, metade do país discute se vai ter que jantar. E o que mais assusta é que mesmo quando surge alguém com discurso diferente, esse alguém é engolido pelo sistema ou vira parte dele. A máquina é feita para isso. Não importa quem sente na cadeira, o trono já tem dono e não é do povo. É o pacto silencioso entre as elites que realmente mandam. Banco, mídia, grandes grupos econômicos, corporações estatais, sindicatos poderosos. Eles financiam, eles cobram, eles moldam a narrativa. Por isso, talvez a pergunta não seja mais quem arruinou o Brasil, mas sim como é que ainda tem brasileiro acreditando que esse país pode ser consertado por dentro. A essa altura, o que restou foi resistir, não no sentido revolucionário de cartaz na rua, mas no sentido mais íntimo e desesperador de tentar viver com dignidade num país que te trata como um estorvo. Resistir é não enlouquecer quando você trabalha o mês inteiro para pagar a conta de luz. É não explodir quando você vê o dinheiro do seu imposto bancar auxílio mansão para juiz. É não se revoltar quando o político que você ajudou a eleger aparece rindo em Dubai enquanto o seu bairro alaga. Resistir é continuar tentando, mesmo sabendo que o jogo é sujo. E às vezes, resistir é desistir. Muita gente já desistiu, gente que vai embora, gente que se cala, gente que se anestesia. O Brasil que deu errado não é um ponto fora da curva, ele é o resultado direto da curva que a gente insiste em seguir. E enquanto a gente continuar venerando os mesmos nomes, contando as mesmas histórias, aceitando os mesmos discursos e aplaudindo os mesmos canalhas, nada muda. A pergunta, quem arruinou o Brasil, deveria estar gravada em cada carteira de identidade, em cada carteira de trabalho, em cada carteira escolar. Porque o país que a gente vive hoje é a soma das escolhas que deixamos fazerem por nós. E é claro que tem gente boa tentando mudar isso, sempre teve. Mas essas vozes são minorias, são abafadas, são silenciadas, ou pior, são corrompidas. Porque o Brasil não perdoa quem tenta ser honesto. Aqui, a honestidade não sobe a rampa do Planalto. Ela tropeça no primeiro degrau, escorrega na lama da burocracia e cai no buraco do deixa como tá pra ver como é que fica. O Brasil, no fundo, nunca foi arruinado por um só nome. Foi arruinado por um processo lento, paciente, persistente. Um processo que não precisa de vilões caricatos, porque os verdadeiros vilões usam terno, falam manso e escrevem leis que só protegem a si mesmos. Eles não estão escondidos, eles estão nas manchetes, nas comissões, nas lives, nos palanques. E o pior, são aplaudidos. Então, da próxima vez que alguém te perguntar quem arruinou o Brasil, você pode até dar risada, porque a resposta é simples. Foi a República, foi o sistema, foi a história, foi a cultura política, foi cada um dos presidentes que governou com os olhos voltados para o próprio umbigo, foi cada golpe transvertido de salvação, foi cada ilusão vendida como solução. E sim, fomos nós também. Se você quiser aprender a como ganhar dinheiro em dólar para se libertar cada vez mais do Brasil e não depender da nossa moeda bosta que é o real, eu vou deixar um link na descrição ensinando para você como você pode fazer isso da sua casa trabalhando no YouTube. E se você quiser ajudar o canal a criar mais vídeos como esse, considere se tornar membro e tenha acesso a vídeos exclusivos.